Graças a Deus, vocês me ouvem? Maravilha. Amém, Senhor Jesus. Pedimos espírito de revelação, sabedoria, discernimento da Tua palavra. Que o Senhor nos conduza no caminho de maturidade, transformação e de redenção. Pedimos a Deus que Teu Espírito jogue luz nas Escrituras, que possamos discernir e crescer em fé, em amor, a fim de chegarmos, ó Deus, na maturidade e na plenitude de Cristo. Nós oramos em nome de Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Então, capítulo 1 de Reis. Ontem nós iniciamos o livro de Reis. Nós vimos aí, então, a velhice de Davi, né? Davi chega aí ao fim do seu reinado. E a gente vê aí em Davi uma vida de alguém que foi excelente fora de casa e alguém que falhou dentro de casa. Alguém que foi excelente fora de casa e que em casa deixou a desejar. E por isso, seus filhos tiveram sérios problemas, né? Tamar estuprada por Amnon, depois Absalão mata, por vingança, mata Amnon. Depois, com muito ressentimento, tenta usurpar o trono do pai, depois é morto por Joabe, um rebelde. E, por fim, agora na sua velhice, Davi tem aí uma tentativa do trono ser roubado, né, usurpado, um golpe de Estado aí, através do seu outro filho, Adonias. E aí, e por conta disso, Adonias, então, a gente vê aí Adonias tentando se promover como rei, e depois pedindo aí misericórdia, depois que Davi, então, proclama Salomão rei de Israel. Então agora, assim como Deus tinha dito, né, que o trono de Davi jamais teria fim, né? E isso se os seus descendentes, então, perpetuassem aí a obediência à lei que Deus havia dada a Moisés, mas também a aliança que Deus havia feito com Abraão, ok? Então agora, livro de Reis, a gente vai perceber aqui que Davi unificou as tribos de Israel. O reinado de Davi unificou todo Israel. Lembra, ele foi rei em Judá e depois o rei do restante de Israel, correto? Aqui em Reis, a gente vai ver através da linhagem de Salomão, o reino será dividido. E aí vão ficar 2 tribos para o norte e as tribos do sul, certo? O reino será dividido logo mais adiante, ok? Mas a gente precisa entender que o povo estava lá na época dos juízes, o povo estava muito disperso, era cada um fazendo o que bem entendia, uma mistura com os deuses estrangeiros. E aí Deus então levanta Samuel, depois levanta Saul, e depois levanta então Davi. E Davi unificou todo Israel, ele se torna rei em todo Israel. Pois bem, acontece que agora Davi tem um descendente, e esse descendente que no seu trono, esse é Salomão, ok? Então, Salomão foi constituído rei, é isso que a gente viu ontem aqui. Essa história agora vai contar a história dos reis de Israel após Davi. Se antes eram juízes, porque não tinham reis, agora tem reis no trono de Davi. E o livro de Reis conta a história dos reis após Davi. Ok? Entendido isso? Não tinha reis, eram juízes. Levantavam suas figuras. Ok, Deus deu um rei. Saul, depois no seu coração, Davi. E Davi trouxe a arca de volta, a presença de volta. Maravilha, Davi andou nos caminhos do Senhor. Sim, mas sempre foi perseguido pelos filhos
E agora, no final da sua vida, vem o seu descendente Salomão. Salomão vai edificar uma casa para Deus. E depois, através da sua descendência, o reino será dividido. Capítulo 2, nós fomos até Reis, capítulo 1 ontem, né? Hoje, então, Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 2. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos a seu filho Salomão. Davi disse: está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso e seja homem. E faça aquilo que o Senhor Deus manda. Obedeça todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos no livro da lei de Moisés. Você percebe aqui, né, que, olha só, assim você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente os seus mandamentos. E com todo o coração e com toda a sua alma. Ou seja, Davi agora recomenda a Salomão a permanecer na aliança. Sim ou não? Você vê que é semelhante ao que Moisés disse para Josué. E semelhante também ao que Samuel disse para o povo. Então está lembrando aqui da aliança. Olha, permaneça na aliança, permaneça debaixo dessa aliança. Além disso, olha agora. Só que Davi termina os seus dias aqui. Ele dá conselhos, ele instrui Salomão a fazer agora alguns assassinatos políticos. Lembra que agora chega Davi, sempre foi muito misericordioso, mas no final dos seus dias ele introduz agora Salomão no trono e dá alguns conselhos agora que já não começa tão legal. Ele já começa fazendo aqui algumas vinganças políticas, né, de Joabe, o próprio Adonias, né? A gente vai ver agora alguns assassinatos políticos, e olha o que ele diz. Além disso, você sabe que Joabe, cuja mãe é Zeruia, me fez. Ele matou os 2 comandantes do exército de Israel, isto é, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jéter. Você sabe como, em tempo de paz, ele os matou para vingar as mortes que eles haviam causado em tempo de guerra. Joabe matou homens inocentes. E agora eu sou o responsável pelo que ele fez e estou sofrendo as consequências. Você sabe o que deve fazer. Não deixe que ele tenha morte natural. Mas seja bondoso para os filhos de Barzilai, que é de Gileade, e deixe que eles comam a sua mesa, pois foram bons para mim quando eu estava fugindo do seu irmão Absalão. Davi continuou. E não esqueça Simei, filho de Gera, da cidade de Baurim. Lembra de Simei, que ficou amaldiçoando? Ele me amaldiçoou duramente no dia em que fui a Manaim. Porém, quando eu me encontrei com ele perto do Jordão, jurei em nome do Senhor que não o mandaria matar. Mas você é um homem sábio e não deve deixar que ele fique sem castigo. Você sabe o que deve fazer para que ele morra. Davi morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados na cidade de Davi. Ele foi rei de Israel 40 anos. Governou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão ficou no lugar de Davi, seu pai, como rei, e o seu governo se fortaleceu muito. Então, Adonias, filho de Davi, filho de Agite, foi visitar Batseba, a mãe de Salomão, e ela perguntou: a sua visita é de amigo? A sua visita é em paz? É em paz a sua vinda? É sim, respondeu ele, e continuou. Eu quero lhe dizer uma coisa. Diga, disse ela. E Adonias disse: a senhora sabe que sou eu quem deveria ser o rei. Que todos esperavam isso em Israel. Mas as coisas aconteceram de modo diferente. Meu irmão se tornou o rei, porque essa era a vontade de Deus, o Senhor. Agora vou lhe fazer um só pedido e peço que a senhora me atenda. O que você quer? Respondeu Batseba. E ele disse: peça ao rei Salomão que me dê Abisag,
a moça de Sunem, para ser minha mulher. Eu sei que Salomão não deixará de atender o pedido seu. Está bem, respondeu ela. Eu vou falar com o rei por você. Então Batseba foi falar com o rei em favor de Adonias. Salomão se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois sentou-se no seu trono e mandou que trouxesse um trono para Batseba, e ela se sentou do lado direito do rei. Aí Batseba disse: tenho um pequeno pedido para lhe fazer, por favor não recuse. E o rei disse: pode pedir, mãe, eu não recusarei. Batseba disse: dê a Abisag em casamento ao seu irmão Adonias. Por que a senhora está pedindo Abisag para Adonias? Perguntou Salomão. A senhora deveria pedir que eu dê a ele também um reino? Afinal, Adonias é meu irmão mais velho, e o sacerdote Abiatar e Joabe estão do lado dele. Aí Salomão jurou pelo nome do Senhor, Deus, assim: que Deus me castigue em dobro, se eu não fizer Adonias pagar com a vida por ter feito esse pedido. O Senhor Deus me firmou no trono. O Senhor Deus me firmou no trono de meu pai Davi. Ele cumpriu a sua promessa e deu o reino a mim e aos meus descendentes. Juro pelo Deus vivo que Adonias morrerá hoje mesmo. Então o rei deu ordem a Benaías e ele foi e atacou Adonias e o matou. Depois o rei Salomão disse ao sacerdote Abiatar: olha só, Adonias então morre, certo? Depois o rei Salomão disse ao sacerdote Abiatar: vá para as suas terras em Anatote. Você merece morrer, mas eu não vou mandar matá-lo hoje, porque você, quando estava com o meu pai Davi, era o encarregado da Arca da Aliança e passou pelas mesmas dificuldades pelas quais o meu pai passou. Depois Salomão dispensou Abiatar do serviço de sacerdote de Deus e assim fez com que acontecesse o que o Senhor Deus tinha dito em Siló a respeito do sacerdote Eli e dos seus descendentes. Joabe soube do que aconteceu. Lembra Joabe? Joabe ficou quando Saul estava perseguindo, quando Absalão estava perseguindo Davi, Joabe ficou do lado de Davi. Mas quando Adonias começou a perseguir Davi, Joabe foi para o lado de Adonias. Então Joabe soube o que aconteceu. Ele havia passado para o lado de Adonias, porém não havia passado para o lado de Absalão. Então fugiu para a tenda da presença de Deus e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para a tenda e estava ao lado do altar. E aí ele mandou o mensageiro perguntar a Joabe por que havia fugido para o altar. Joabe respondeu que havia fugido para o Senhor Deus porque estava com medo de Salomão. Então Salomão mandou que Benaías fosse matar Joabe. Benaías foi até a tenda de Deus e disse a Joabe: o rei mandou você sair daí. Não saio, respondeu Joabe. Eu morrerei aqui. Então Benaías voltou e contou ao rei o que Joabe tinha dito. Aí Salomão ordenou: faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o. Assim nem eu nem os seus descendentes, os descendentes do meu pai, seremos mais considerados culpados pelo que Joabe fez quando matou homens inocentes. O Senhor Deus castigará Joabe pelos assassinatos que cometeu sem o conhecimento do meu pai Davi. Tem o meu pai saber, Joabe matou 2 homens que eram inocentes, que eram melhores do que ele: Abner, comandante do exército de Israel, e Amasa, comandante do exército de Judá. O castigo pelo assassinato desses 2 homens cairá para sempre sobre Joabe e sobre os seus descendentes. Mas o Senhor sempre dará prosperidade aos descendentes de Davi, que forem reis depois dele. Então Benaías foi até a tenda de Deus e matou Joabe. Ele foi sepultado na sua propriedade, em campo aberto. O rei pôs Benaías como comandante do exército no lugar de Joabe e colocou o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Ou seja, já foi Adonias, já foi Joabe e agora tem Simei. Depois o rei Salomão mandou buscar Simei e disse: faça uma casa para você aqui em Jerusalém. Olha agora, Simei, lembra aquele que ficou amaldiçoando Davi? Lembra-se disso? Pois bem, o rei Salomão agora manda buscar Simei e diz para Simei: faça uma casa para você aqui em Jerusalém, fique morando nela e não
saia da cidade. Olha a misericórdia dele. Ele disse o seguinte: olha, fique aqui, eu não vou te matar, mas não saia da cidade. Fique aqui. E fique sabendo que no dia em que você sair e atravessar o ribeiro Cedron, você será morto, e a culpa será somente sua. Está bem, ó rei, respondeu Simei. Eu prometo fazer o que o senhor está mandando. E ele ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Acontece que 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram e foram procurar refúgio com o governador da cidade de Gate, que era Aquis, filho de Maacá. Simei ficou sabendo, por isso selou seu jumento e foi até Gate falar com Aquis, a fim de procurar os seus escravos. Ele os achou e os levou de volta para casa. Quando Salomão soube que Simei havia feito, mandou buscá-lo e disse: eu fiz você jurar em nome do Senhor que não sairia de Jerusalém. Eu lhe avisei que se fizesse isso, você certamente morreria. Você concordou com isso e disse que me obedeceria. Então por que é que você quebrou o seu juramento feito em nome do Senhor e desobedeceu a minha ordem? Você sabe muito bem de todo o mal que fez a Davi, meu pai. O Senhor Deus fará com que a sua maldade caia sobre você mesmo. Porém, me abençoará e fará com que o reino de Davi fique seguro para sempre. Aí o rei deu ordem a Benaías, e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim Salomão controlou completamente a situação do seu governo. Ok? Então aqui é o final do reinado de Davi. E esses homens haviam cometido desobediências contra Davi, né? Mas Davi não levantava a mão para esses que eram ungidos do Senhor. E só que chega no fim da sua vida, Davi dá um conselho para Salomão, né? E que ele resolvesse essas situações, e que não deixasse esses homens ter morte natural, né? E é então que Salomão promove esses assassinatos aqui. E aí toma conta do governo, ok? Então Salomão agora está estabelecido no seu governo. Salomão fez um acordo com Faraó, rei do Egito. Lembre uma coisa: quando fala Faraó, rei do Egito, obviamente não é o mesmo. Nós estamos aqui há 480 anos depois de que o povo saiu do Egito. Então é a mesma coisa, falou com o presidente. Ok, mas teve vários. Assim como o Faraó, tiveram vários. Ok? Então o rei do Egito tinha outro rei do Egito naquela época. Ok? Então Salomão fez um acordo com o Faraó, rei do Egito, casando com sua filha. Lembre-se de uma coisa: as alianças, as parcerias eram feitas através de casamentos. Então os reis, quando queriam fazer uma aliança política com outro rei ou com outro reino, eles casavam, davam suas filhas em casamento, certo? E aí agora virou parente, entendeu? Aqui está feita uma aliança política, era assim. Salomão fez um acordo com o Faraó, rei do Egito, casando com sua filha. Ele a levou para morar na cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio e a construção do templo e das muralhas em volta de Jerusalém. Você está vendo o que está sendo edificado aqui? Casa de Davi. Perdão, casa de Salomão. Templo e as muralhas de Jerusalém. Ainda não havia sido construído um templo para Deus, o Senhor, e por isso o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Então tinha vários altares espalhados por Israel, certo? Davi trouxe a arca de volta. Antes era tabernáculo. E agora, onde que é o lugar? Porque no deserto eles estavam caminhando e aí estabelecendo, pouco a pouco, eles estavam caminhando e aí paravam e faziam um sacrifício. Agora que eles estavam em Israel, aonde que faz? Qual é o lugar? Qual é a centralidade da arca? Não tem. Então a arca está aqui, depois Davi leva para lá. E os altares, imagina, várias tribos, não tem um lugar central. Então cada tribo faz lá, no monte tem um altar e eles fazem os sacrifícios. Era assim que acontecia. Só que lembre-se de uma coisa: o povo, eles em muito se misturam, né? Eles estão oferecendo sacrifício a Deus e daqui a um pouco estão oferecendo sacrifício a outro Deus. Eles não tinham a presença do Espírito Santo para discernir isso. Só tinha a lei.
Mas um templo que está desconfigurado, que não tem templo, né? O povo está misturado. Eles rapidamente, daqui a um pouco, estavam oferecendo sacrifícios a outros deuses. Ok? Então, ainda não havia sido construído um templo para Deus, o Senhor, e por isso o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, o seu pai, mas também matava animais e os oferecia em sacrifício em vários altares nos montes. Olha só. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, o seu pai. Correto? Mas também matava animais e os oferecia em sacrifício em vários altares nos montes. Não é só sacrifícios em vários montes, em vários altares. Por quê? Porque tinha altar de outros deuses também. E Salomão oferecia sacrifício em altar de outros deuses também. Certa vez Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Olha, essa parte é linda aqui. Ele respondeu: olha só, o que você quer que eu faça? Deus aparece para você e diz, meio, sabe, um negócio meio gênio da lâmpada assim. Deus aparece e diz para você: o que você quer? Vamos lá, Deus aparece agora para você. Diz: o que você quer? Qualquer coisa que você quiser eu vou fazer. Fala aí, qual é o seu pedido? Eu quero casar com fulano. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Deus aparece para você. O que você quer? Essa foi a pergunta de Deus para Salomão. Quer poder, quer glória, quer sucesso, quer fama, quer dinheiro? O que você quer? Vamos lá, essa é a nossa vida. Você está correndo atrás do quê? Vamos lá. Você vive seus dias para quê? Se o seu sonho, qual é o seu sonho? É isso que você está pedindo para Deus, porque o nosso sonho é o que a gente está pedindo para Deus, não é? O que a gente está pedindo para Deus? O que a gente quer? Quero viver bem, bom. Salomão poderia fazer isso. Eu quero viver bem, tá bom. Quero bastante saúde e paz, o resto a gente corre atrás. É barbaridade. Salomão, o que você quer? Ele respondeu: olha só, tu sempre mostraste grande amor por Davi, o meu pai, teu servo, e ele era um homem bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Olha a humildade de Salomão. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem se pode contar. Portanto, eu te peço sabedoria, para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar esse teu povo? Deus gostou de Salomão ter perdido isso e disse: Salomão, já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riquezas, ou até a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você e nem terá depois. Mas também lhe darei o que você não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas, você terá honra, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Uau! Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas o serão. Qual é o seu pedido? Qual é o seu pedido? Qual é o seu sonho? Você entende como que funcionam as coisas de Deus? Por isso que Jesus disse: olha, quem tentar preservar a sua vida, ganhar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai ganhar. Você entende?
Qual é o seu pedido? Vamos lá. Quem de nós, né, pediu esse ano sabedoria para liderar um GC? Quem de nós pediu discernimento? Quem de nós está pedindo, olha, eu quero dons, eu quero que sejam multiplicados, habilidades aqui para eu poder servir o teu povo? Você entende? Isso é um coração que está percebendo qual é a vontade de Deus. Chegou o tempo agora de Deus levantar alguém que construiria uma casa para ele. Davi desejou, mas é Salomão que vai realizar. Construir o templo. E Salomão disse, olha, o Senhor me chamou, mas eu preciso de sabedoria. É muita gente, eu não consigo dar conta. Assim como um pai pode dizer, olha, Senhor, me dê sabedoria. Existe um propósito aqui na minha família, mas eu preciso de sabedoria para guiar minha família, para instruir meus filhos. Deus guarda meu coração e me dê sabedoria para tomar decisões. Por isso que depois Salomão vai escrever, né, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, aquele que deseja a presença, que discerne, que teme ao Senhor. Esse é o começo, é o princípio de um homem sábio. E Deus disse, olha, já que você pediu sabedoria e não riqueza, e não vida longa, e não saúde, eu quero te falar, eu vou te dar sabedoria e inteligência para guiar o meu povo. Mas acrescentarei também riqueza, vida longa, saúde, provisão, prosperidade. O Senhor disse, agora que você pediu, quando você se importa com aquilo que Deus se importa, você vai receber até o que você não pediu. Deus se importa com você. Amém. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da Arca da Aliança. Olha só, foi para Jerusalém, ficou diante da Arca da Aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Deus deu uma festa, depois deu uma festa para todas as autoridades. Olha a sabedoria de Salomão. Certo dia, 2 prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão. E uma delas disse, ó rei Salomão, eu e essa mulher moramos na mesma casa, e eu dei à luz um menino e ele estava lá comigo. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu luz ao menino. Somente nós duas estávamos na casa e não havia mais ninguém lá. Uma noite, ela rolou sem querer sobre o filho dela e sufocou ele. Então levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia, pegou meu filho e colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, eu vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho. Mas a outra mulher disse, não é verdade, pelo contrário, meu filho é que estava vivo e o teu que estava morto. E a primeira mulher respondeu, não é não. A criança morta é a sua e a viva é a minha. E foi assim que discutiam na frente do rei. Sabe os barracos de família? É assim, tava as duas tisgas lá brigando na frente do rei. Olha só, uma dizendo que nasceu filho para as duas. Aí uma dormiu sobre o filho e matou a criança. Aí foi lá e trocou com a outra. Então o rei Salomão disse, olha que caso agora, como é que julga isso? Não tem DNA. Teste de DNA, não tem. E aí, não tem câmera? Não tem. E aí tem que julgar. Como é que faz? Como é que resolve? Então o rei Salomão disse, cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua e a morte é da outra. Então mandou buscar uma espada e quando a trouxeram disse, cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma dessas mulheres. A verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse, por favor, meu senhor, não mate meu filho, entregue a ela. Mas a outra disse, pode cortá-lo em 2 pedaços, assim ele não será nem dela nem meu. Aí Salomão disse, não matem a criança, entregue o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Claro, a mãe vai perder, é melhor que esteja vivo nos braços da outra do que morto na metade no dela. Aí Salomão disse, eu já sei quem é a mãe. É sabedoria ou não é? É sabedoria divina. Deixa eu falar uma coisa para você.
Você pode pedir espírito de conselho e sabedoria. Peça. Sabe o que é isso? Isso aqui é a voz que cala. É lindo em Jesus, porque Jesus sempre tinha a voz que calava. Sabe, quando... A grande tentação na nossa vida não é o erro. A tentação na nossa vida é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque é do bem. Não é discernir o erro. Às vezes, o erro, às vezes, até o ímpio. O ímpio, quando vê uma injustiça, diz, não, isso aí tá errado. Só que nós, a grande tentação da nossa vida é nós sermos tragados por aquilo que parece do bem, mas é do mal. Tem aparência do bem. Lembra? Um caso só um exemplo assim, bem esdrúxulo, um exemplo bem evidente, né? É a questão do que é certo, o que pode, o que não pode, né? Então vamos lá, ainda mais agora que a gente está em jejum, né? Comer é pecado? Não. E comer demais? Não é gula? Você está vendo? Mas não é pecado. Mas o excesso do certo é pecado. Você está vendo? E às vezes discernir que não é só se é certo, porque toda pessoa carnal, ele vai, não, mas ele se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, o que tem de errado nisso? Não pode? Não é se pode, não pode, é o espírito por trás. Irmão, tu tá comendo demais? Tu viu que tu é ávido por comida? Tu não é ávido pelo jejum, do tanto que tu é ávido pela comida. Tu não deseja as coisas. Mas então me mostra o meu pecado. Cadê o pecado? Onde é que tá na Bíblia que comer é pecado? E aí tem como você dizer, não, realmente, não tá na Bíblia que é pecado. Não pode. Mas aí a gula é pecado. O espírito, aqueles que andam pelo espírito, né? Essa é a nossa, irmãos, esse é o nosso chamado. Não é. Eu sei que quando a gente vem, a gente é tirado do Egito, né? A gente vem com a mentalidade agarrado no faraó, na vida, na cultura do Egito, do mundo. E aí a gente vem agora para Canaã, a gente quer saber a lei de Deus, então, para fazer as coisas certas. Sim ou não? Você estava no mundo, agora você quer fazer o certo, correto? Eu quero falar para você, a vida com Deus não se trata de fazer o certo. Agora o pastor enlouqueceu. Agora tocou fogo na Bíblia, agora pirou. A vida com Deus não se trata de fazer o certo. Sabe qual era o problema de Jó? A gente já vai ver um pouquinho mais à frente aqui. É que Jó estava certo. E porque estava certo, estava cheio de justiça própria. E porque estava cheio de justiça própria, questionava a Deus. Então alguém que está em pecado está errado. E alguém que está cheio do certo, da justiça própria, está errado também. A vida com Deus não se trata de fazer certo ou errado. A vida com Deus se trata de discernir o Espírito. Jesus disse que tinha um fariseu dizendo, eu faço certo. E um publicano dizendo, eu sou todo errado. Eu preciso de misericórdia. Jesus disse, a oração do fariseu não é ouvida não, mas a do publicano foi aceita. Não, mas só um pouquinho, isso é injusto. Eu tô aqui me matando, fazendo certo, vem o outro todo errado ali, e agora para ele pode, para mim não. Porque o outro no erro fez dele humilde, e o outro no acerto fez dele soberbo. Então tem gente que está soberba pelo certo, e tem gente que está humilde pelo errado. Aí Deus dá graça ao humilde e resiste ao soberbo. Sabe o que é isso? A vida com Deus não se trata de fazer o certo. A vida com Deus se trata de perceber o Espírito. Porque tem gente que ele tem uma conduta errada, mas um espírito correto. E tem gente que tem uma conduta certa com o espírito errado. A vida com Deus não se trata de fazer o certo, mas de discernir o Espírito. E tem a maior tentação da nossa vida. Quer ver? Muitas vezes a gente está passando uma luta, uma dificuldade, uma tribulação, alguém, a gente cometeu um erro e daí agora tem uma consequência desse erro. Já é difícil aceitar ainda que a gente está errado. Agora quer ver a gente não errar e errar com a gente.
Eu fico percebendo muitas vezes, né, pessoas que elas se ressentem sem ninguém ter errado com ela ainda. Ninguém errou, ninguém falou, ninguém nada, ninguém fez nada. E a pessoa se ressente quando ninguém errou com ela. A pessoa já tá ressentida. Imagina quando alguém fizer alguma coisa errada para ela. Sabe, pessoas que se tomam a dor do outro, não é compaixão, é dó. Sabe o que Jesus fez com a dó que Pedro teve dele? Chamou de diabo. Se esse espírito aí não tem nada mais anticristo que ter dó. Não tem. Isso é discernir o espírito. Vamos lá, meus irmãos. Olha Jesus. A gente observando a cena de Pedro e Jesus, esse Jesus tem problema na cabeça. O cara tá querendo ajudar ele. E ele chama o cara de diabo. E os caras apedrejando ele, chamando de tudo, ele manda perdoar. Não, ele tem problema na cabeça. Sabe qual é o problema de Pedro? É que Pedro teve dó de Jesus. Ele diz: Jesus para a cruz nunca. E Jesus disse: eu vim para isso. Sabe o que é isso, irmão? Pedro não estava fazendo. Você não faria o mesmo? Eu faria o mesmo que Pedro. Eu sei que a gente, olha que Pedro encontra. A gente faz isso para os irmãos que não são nem Jesus. Que são, na verdade, é o diabo. Tem o senhor tão atravessado com o espírito, a gente quer defender o diabo. Tá todo errado e a gente tá lá, coitadinho do irmão. Isso que o cara tá errado. Daí mesmo é falta de discernimento mesmo, né? Mas sabe, aquela coisa que quando o outro é dó do outro. Só aplica para dentro da nossa casa. Por isso que a gente já falou, né? Imagina se a gente olhasse essa cena. Ou a gente era Pedro nascendo, ou alguém. Eu acho que Pedro teve dó de Jesus e nós temos dó de Pedro. Eu teria dó de Pedro. Meu Deus, coitadinho do Pedro, só quer ajudar Jesus. O cara tá dizendo que não precisa de tudo isso. Pra que passar sono? Tu tem que te preservar. Pra que entrar nas madrugadas? Pra que ir no final de semana ajudar? Pra que tanta agenda? Pra que tanta dedicação? Te preserva. Pastor, isso não é bom? Depende. Era a mesma coisa. Porque Pedro estava querendo tirar a cruz de Jesus. Sabe quem está a meu favor? Eu sei. Alguns irmãos chegam para mim e dizem: pastor, sabe, é verdade, assim, eu acho que a gente vive uma cultura muito de depreciação de autoridades, né? Ou se tem por medo, né? Aquela coisa de endeusamento, né? Um Deus, um semideus na terra e aquela coisa. Ou se é um desprezo total, né? Só essa coisa da imaturidade faz isso. Ou é Deus na terra, ou é um desprezo total. E lidar com pessoas tem um chamado, tem uma vocação, alguns irmãos às vezes dizem: pastor, tem que tirar umas férias. E é verdade. Sempre, né, sempre vai ser necessário, mas olhar para a nossa vida e não tira férias. Bom, talvez seja um erro, né? Pois é, mas muitas vezes são aqueles que daí vê o pastor tirando férias e diz: daí coisa, tira férias, que daí isso é um juízo. Para muitos, tirar férias é um juízo e para outros é uma recomendação. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, isso não é errado, tá? Não é errado, isso é certo, porque é o descanso. A gente vê o Velho Testamento inteiro, Deus estabelecendo descanso, sim ou não? Ok, mas é um descanso hoje, um descanso interior também. Mas sabe, eu gosto que a coisa, eu tento perceber a coisa alinhada e coerente. Sabe quem que realmente deseja o meu descanso? Aquele que ao invés de me remover a cruz, ajuda eu a carregar. Sabe quem que está querendo ver meu descanso? Aquele que assume responsabilidade e diz: pastor, não precisa se preocupar com isso aqui, deixa que eu vou resolver. Aí, esse aqui tá me dando férias. E aí, quando a pessoa disser assim: pastor, tira umas férias. Uau! Esse cara, aí tá certinho. Porque ele ajuda eu a carregar a cruz. E tá dizendo: vai lá e descansa com a sua esposa. Deixa aqui com nós que a gente resolve um pouquinho. Você tá entendendo? Aí é o espírito certo.
Porque senão eu só vou dar uma recomendação que às vezes pode ser uma dó. Mas eu não ajudo a carregar a cruz. Jesus não exortou seu irmão Cirineu, que carregou a cruz com ele, mas exortou duramente Pedro, que quis remover a cruz dele. Sabe por quê? Porque isso é discernir o espírito. Quer guardar a vida de alguém? Ajude a carregar a cruz, mas não remova a cruz dela. Você está entendendo? Porque às vezes a gente vai dizer assim, por favor, irmãos, e glória a Deus que tem, meu Deus, ó, o pastor vai ficar bravo porque quem manda ele tirar. Não. Parece que é louco. Então tá, não pode. Não. Glória a Deus, porque são pouquíssimos ainda que vê assim o tanto que de dedicação. E não estou pedindo para ninguém ter dó de mim aqui. Eu falo isso constantemente. Porque eu acho que o maior perigo na vida de alguém é quando ele tem dó de si mesmo. Não tem nada mais diabólico do que isso. E Jesus deixou isso bem claro para Pedro. Tanto é que chamou que o Espírito que estava falando com ele era o anticristo. Não tem nada mais anticristo que alguém que é vítima e tem dó de si mesmo. Olha o que estão fazendo com isso. Claire, já pensou? Exatamente isso, Claire. Que o pastor precisa de férias. Ou, eu não sei se é esse contexto, mas o que acontece? E verdade, e se olhar para a nossa vida, meu Deus, pastor Adroaldo, sabe? Mas ele fala uma coisa, sabe como que dá descanso para a nossa vida? Que guarda a nossa casa? Sabe o que é descanso para mim? É um filho. Aleluia. Vamos lá. A gente tá dentro de uma casa e a mãe tá ali com uma criança, o gurizinho mamando em pé, já que não larga nunca, e a guriazinha perturbando e tal, e uma loucura dentro de casa. Aí tem um filho no sofá dizendo, meu Deus, mãe, a senhora precisa tirar férias. Isso é bom? Ou seja, um filho percebeu isso. É bom, não é? A senhora precisa de uns 15 dias de férias. Eu até me prontifico de ficar com os ser humaninhos uns 15 dias. Bom, mas deixa eu falar, talvez não precisasse de férias, se todos os dias ela ajudasse a lavar a louça, a limpar a casa, a estender a roupa, a cuidar das crianças também. Você percebe isso? Por quê? Porque dar férias, muitas vezes, isso não compromete. Diz assim, precisa... Ou seja, às vezes o filho fica numa posição de avaliação. Estou avaliando aqui. O pai está muito estressado, a mãe está muito estressada, está pesado o clima aqui. É bom tirar umas férias para descansar um pouco. Eu sei, pode ser bom. Tem o bom, mas é do bem. Mas às vezes não é só do bem. Você percebe o espírito por trás? Que às vezes eu vou dar uma recomendação que não me compromete. Por favor, irmãos. Eu vou ficar feliz quando você diz que eu tenho que tirar férias. É verdade, preciso mesmo. Mas não é isso que me faz descansar. O que me faz descansar é quando alguém diz, pastor, pode deixar isso aqui com a gente. Sabe o que faz descansar? Não é alguém cuidando 7 dias ininterruptos dos meus filhos para eu ir tirar umas férias, embora isso também seja importante. Mas é alguém que fica uma tarde com eles quando a gente está aconselhando alguém. Alguém que assume um GC. Alguém que chega lá e se torna responsável pela edificação do outro irmão. Que o pastor não precisa sentar com ele porque o irmão já resolveu. Diz, não, pastor, deixa que eu falo. Deixa aqui que eu já resolvo. Chegamos lá, reunimos os irmãos, já conversamos com eles, já alinhamos esse tipo de coisa. Não precisa o pastor dar mais uma agenda. Aí esse aqui me ajuda a carregar a cruz. Se torna responsável. Ele chega, ele convida, ele chega, se responsabiliza, ele promove, chega num ambiente, não precisa. Primeira coisa, né? A gente chega num ambiente e já coloca as cadeiras em círculo esperando um mestre falar. Bom, que bom, né? Tem honra. Mas às vezes a gente deveria ser o mestre da reunião, né? Aí ele pega 2 ou 3, eu não consigo falar para 50, pois mas para 2 tu consegue, né? Daí já vai promovendo a virtude, já vai edificando a vida dos uns aos outros. Eita, aí o pastor não precisa nem falar. Por quê? Porque é uma família de responsáveis que ajudam a carregar a cruz, mas não quer remover a cruz. Quer ser descanso para a vida de alguém? Ajuda a carregar a cruz. Quer dar férias para o seu pai e para sua mãe aí na sua casa? Não deixe, não faça que pese o ambiente. Seja você um responsável, lave a louça, organize a casa, faça um almoço.
Faço uma janta. Pai, mãe, eu quero ofertar para vocês jantar fora. Isso parece bom? Parece, né? Pois é, mas as mãos de quem prepara o alimento não é desse que está ofertando. E parece bom, né? Não, isso não é o máximo. Isso é bom, mas não é tudo. Isso é muito, mas não é tudo. Às vezes, o que é muito melhor é aquilo que nos compromete. Deixa que eu faça a janta aqui em casa. Aí você pode até participar dessa comunhão. Sabe o que é isso? Uma família de responsáveis. Não é alguém removendo a cruz, mas ajudando a carregar. Aí talvez nunca vá precisar de férias, aquele que vive em descanso. Porque tem uma família de responsáveis que não deixa a cruz pesar. Não remove a cruz, mas a cruz não vai matar ele. Amém. Você vai ver. Vou falar algo aqui. Muitos pastores, a gente não fica dando evidência para isso. Eu não gosto de ficar falando sobre isso, dando evidência. Mas a pressão ministerial, o nível de acusação moral que os pastores sofrem, porque existe esse estigma, né, da perfeição, e dessa posição, e as lutas e batalhas espirituais. Não acho que isso é romântico, mas também não é um peso. Por quê? Porque não somos nós, é a graça de Deus em nós. Qualquer um. É a graça que capacita. Por isso que Paulo disse, olha, eu pedi para remover os espinhos da carne, mas ouvi uma voz dizendo, a minha graça te basta e meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas sabe, não é errado você carregar a cruz com seus irmãos, com seus pastores. Mas não são poucos. O índice de muitos pastores que se suicidam. Olha que loucura isso. Por quê? Porque tem que suportar, muitas vezes não tem quem suportar, não tem onde chorar. E se chorar, os irmãos, tem gente que não vai compreender isso. E espera daquele lugar, daquela pessoa, uma perfeição, uma performance, e não compartilha a responsabilidade. Mas Deus do céu se o pastor errar, Deus do céu se alguém da família errar, Deus do céu se o pai da família. Eu estou falando aqui de figuras, levantadas por Deus para guiar uma casa, uma mãe, muitas mães. Estou falando aqui para pais, mães. Seja você que alivia para o seu esposo, para sua esposa. Ajuda a carregar a cruz. Às vezes a gente diz, amor, tá precisando de umas férias se tiver a cabeça. Não é, não são 7 dias sem fazer nada. É todo dia alguém ajudando no um pouco, para aliviar. Aí não se torna um tormento a vida. Isso é uma família de responsáveis. Uma mãe pode estar muito sobrecarregada. E às vezes o nosso melhor conselho é dizer que ela precisa de férias. Não, ela não precisa de férias. Ela precisa de filhos responsáveis, que vão ser um descanso para ela. É uma férias em meio ao dia dela. É dizendo, deixa que eu fico aqui com a criança. Às vezes não é ajudando, às vezes o marido pode dar férias para a esposa no final da noite, que ela está cansada, arrebentada, ele chega e quer a minha janta. Não, é só dizer, amor, não precisa hoje não, descansa. Deixa que eu fico com o bebê aqui, vai ali. Deixa que eu fico com a criança aqui. Deixa que eu faço a janta aqui. Ou deixa que eu peço alguma coisa para nós. Ok. Aí talvez não precise mandar essa esposa tirar férias. Embora se tirar, glória a Deus, mas tem que ter as duas coisas. É que uma só, às vezes, não nos compromete. Parece bom. É do bem ou não é? É. A intenção de Pedro era do bem, mas era má. A árvore que nós nos alimentamos não é a árvore do bem e do mal. Porque toda árvore do bem, ela é má também. Eu e você, nós nos alimentamos da árvore da vida. Discernir o espírito. Salomão aprendeu a discernir o espírito. Sabedoria. Eu quero fazer agora um parênteses aqui, eu quero orar com você. E nessa oração que você peça espírito de sabedoria. Deus vai derramar e multiplicar sobre nós, entre nós, espírito de sabedoria. Para discernir o espírito por trás das coisas. Isso que é ser espiritual. Porque se fosse para cumprir a lei, no rigor da lei, é Moisés.
E no rigor da lei, olha a bagunça que o povo fez. Então a vida com Deus, você não veio aqui para cumprir um manual de regra, o que pode, o que não pode. Pastor, pode ou não pode? Pode ou não pode? Agora no jejum, pode ou não pode? Eita, manualzinho do Moisés. Não discerniu nada. Agora é discernir o espírito. Não tem nada mais lindo do que ver gente madura relacionando. A conversa flui. A pessoa consegue acompanhar. Discerne o espírito. Não tem dó, tem compaixão. Quem tem dó, ele não se compromete. Mas quem tem compaixão, ele se move. Jesus não tinha dó, ele tinha compaixão. Por isso que ele se movia e ministrava o céu na terra, na vida da pessoa. Isso é compaixão. Jesus não teve dó de Lázaro. Ele teve compaixão porque Lázaro tinha sido morto, tinha morrido. Aí ele vai lá, se compromete e ressuscita. Que o espírito de compaixão nos mova. Peça agora sabedoria, Senhor Jesus. Nós estamos aqui expostos à tua palavra. E não queremos, ó Deus, ficarmos agarrados na letra, porque essa letra pode nos matar. Mas por trás da letra existe um espírito que o Senhor está nos ensinando a discernir. Levanta-nos, ó Deus, como homens e mulheres espirituais que discernem o espírito. Dê-nos o espírito de sabedoria. Todos os dias nós estamos aqui orando, ó Deus, e pedindo antes de nós lermos que o Senhor nos dê revelação, espírito de sabedoria, de discernimento, para que não sejamos agarrados ao óbvio, agarrados, ó Deus, ao peso da letra, à frieza da letra. Isso pode nos matar, sem discernir o espírito, a fazer um procedimento com o espírito errado. Leva-nos, ó Deus, ao Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor é de profundo compromisso, aliança, fidelidade, entrega, devoção. Dá-nos o teu espírito de discernimento. Livra-nos, ó Deus, de olhar as coisas sempre com peso, ou queremos remover a cruz, ter dó. Que se temos dó do outro, temos dó de nós também. E talvez nada seja mais anticristo do que isso. Mas nós somos um povo que carregamos o Espírito de Cristo. Embora exteriormente desgastados, interiormente renovados, que discernem que as leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós o eterno peso de glória. Dê-nos, ó Deus, o teu Espírito. Levanta, ó Deus, entre nós um povo sábio, maduro espiritualmente. E quando sentam em volta, em torno, ao redor, próximo, perto de uma mesa, discernem o não dito. O dito é da carne, muitas vezes, mas o não dito é o Espírito. E nós queremos perceber por trás do dito, ainda que não dito, perceber o teu Espírito. Leva-nos, ó Deus, quando chegarmos no lugar, discernir o espírito daquele ambiente. E muitas vezes, ao invés de fugir desse ambiente, levantarmos uma espada que transforma aquele ambiente. Essa é a voz que cala. Assim como Jesus, quando chegava diante dos religiosos, o espírito que queria tragá-lo, mas ele levantava a voz que cala, a voz da sabedoria, e todos o temiam, porque falava como quem tem autoridade. As palavras não eram da morte, não, ó Deus, pesavam, mas era aquela que discernia e que trazia vida. Por isso que ele diz: as minhas palavras são espírito e são vida. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor derrame sobre nós, assim como Salomão, o espírito de sabedoria.
discernimento. Nós oramos em nome de Cristo de Nazaré, o nosso bom conselheiro, o maravilhoso conselheiro, o espírito de conselho. Quando sentarmos, ó Deus, para aconselharmos, que o espírito de conselho esteja sobre nós. Discernimento e sabedoria, o Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Aleluia. Aleluia. Declara aí, repousa sobre mim o espírito de conselho e sabedoria. Eu declaro sobre a minha vida o espírito de sabedoria, de conselho, de discernimento de espírito está sobre a minha vida. Aleluia. Não tenha dó. Tenha compaixão. Não tenha dó, tenha compaixão. Não tenha dó da sua esposa, não tenha dó do seu esposo, não tenha dó do seu irmão, não tenha dó. Tenha compaixão. Às vezes a coisa que mais precisa é que esteja exposta. Quando alguém vier reclamando que a espada do Espírito passou pegando, confrontaram, não tenha dó não. Diz aleluia. Vai parar de doer quando morrer. Vai ficar mais fácil. Que morto não reclama. Aí talvez aquilo que você tanto pede, Deus esteja dando. Mas daí no momento que Deus está fazendo, tem dó. Sério que fizeram isso contigo? Que absurdo. Pois é, mas é o tanto você ora para que transforme na vida do esposo, da esposa, dos filhos, dos pais, do irmão. Aí quando a cruz pega, você quer remover. Não. Não tenha dó, não. Estamos aqui junto. É Deus tratando a sua vida. Permanece, estamos aqui, estou orando por ti. Aleluia. Amém. Aleluia. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão. E aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. Capítulo 4. Salomão foi rei de todo o povo de Israel. Seus altos funcionários foram estes: sacerdote, olha agora, houve transição, né? Sacerdote Azarias, filho de Zadok. Lembra que Zadok era sacerdote? Antes, agora Azarias. Escrivães, Elioref e Aías, filho de Sisá, conselheiro do rei. Josafá, filho de Ailude. Josafá era conselheiro. Comandante do exército, Benaías, filho de Joiada. Sacerdotes Zadok e Abiatar também continuaram. O chefe dos administradores dos distritos, Azarias, filho de Natã. Conselheiro particular do rei, o sacerdote Zabude, filho de Natã. Encarregados do serviço do palácio, quem era? Aizar. Encarregado dos trabalhadores forçados, Adonirão. Tem uns 3 lá no Monte Rema, desses aqui, encarregados do trabalho forçado. Tô brincando. Encarregado dos trabalhadores forçados, Adonirão, filho de Abda. Salomão nomeou 12 homens como administradores dos distritos de Israel. Oh, mas eu gosto disso, né? 12 tribos, depois Deus levanta 12 juízes, agora Salomão, 12 administradores dos distritos de Israel. Tudo apontando para Jesus com 12 discípulos. Não estava na tua? Salomão nomeou 12 homens como administradores, ou seja, é um time. Você está vendo? O 12 é a completude de Deus na terra, né? O 12. Eles forneciam alimentos. Olha só, Salomão nomeou 12 homens como administradores dos distritos de Israel. Ou seja, os discípulos também faziam isso com Jesus, né? Auxiliavam. E agora, Salomão nomeia 12 que eles são responsáveis por ser mantenedores do rei. Pouca coisa? Entesourar para o rei. Manter o rei.
Eles forneciam alimentos dos seus distritos para o rei e o seu palácio. E cada um deles tinha o dever de fazer isso durante um mês no ano. Um mês do ano. São estes os nomes dos administradores dos seus distritos. Ben-Ur, a região montanhosa de Efraim. Ben-Dequer, as cidades de Maás, Salabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã. Ben-Ezed, a cidade de Arubote e Socó, e todo o território de Éfer. Ben-Abinadab, no hebraico, Ben é filho, tá? Então é filho de Abinadab, filho de Ezed, filho de Dequer, filho de Ur, ok? Baaná, filho de Ailude, a cidade de Taanak, Meguido e toda a região que ficava perto de Bet-San, perto da cidade de Sartã, ao sul da cidade de Jezreel até a cidade de Abel, Meolá e Joquimeel. Ben-Geber, a cidade de Ramote, na região de Gileade, os povoados de Gileade que pertenciam ao grupo da família de Jair, descendente de Manassés. E a região de Argobe, em Bazã, onde havia ao todo 60 cidades cercadas de grandes muralhas e com barras de bronze dos portões. Ainadab, filho de Ido, o distrito de Manaim. Aimaas, que era casado com Bazemate, outra filha de Salomão. Ou seja, ele era mantenedor do quê? Do território de Naftali. Baaná, filho de Uzai, a região de Aser e a cidade de Bealote. Josafá, filho de Parua, o território de Zacar. Simei, filho de Elá, o território de Benjamim. Geber, filho de Uri, a região de Gileade que havia sido governada por Seom, o rei dos amorreus, e por Og, rei de Bazã, o território de Judá. No território de Judá também havia um administrador. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos da areia da praia do mar. Eles comiam, bebiam e eram muito felizes. Olha só, o povo de Judá e Israel. Do reino de Salomão faziam parte todas as nações que havia desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam impostos a Salomão e foram dominados por ele durante toda a sua vida. Os mantimentos que Salomão precisava todos os dias eram 3.000 quilos de farinha de trigo. Eita, mas é pão e cacetinho e rosquinha e meu Deus. 3.000 quilos de farinha de trigo e 6.000 quilos de farinha de outros cereais. 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros. Fora gazelas, veados, corços e aves domésticas. Ok? O açougue era forte também. Salomão dominava toda a região a oeste do rio Eufrates. Desde Tifsa, no Eufrates, até a cidade de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Todos os reis a oeste do Eufrates eram dominados por ele, e ele estava em paz com todos os países vizinhos. Durante a vida de Salomão, o povo de Judá e de Israel viveu em segurança, e de uma ponta do país à outra, cada família tinha os seus pés de uvas e de figos. Salomão tinha 4.000 baias para cavalos dos seus carros de guerra, 4.000 baias, e 12.000 cavalos de cavalaria. É 4,26, né? É. Aqui na versão Ara vai dizer: tinha também Salomão 40.000 cavalos em estrebarias para os seus carros. Aqui está dizendo que ele tinha 4.000 baias para os cavalos. Então, 4.000. Então, cada baia para 10 cavalos. Está aqui. Tem um que diz 4.000 baias e outro 40.000 cavalos. Então, 4.000 baias para 10 cavalos, 40.000 cavalos. E 12.000 cavalos de cavalaria. Os seus 12 administradores regionais, cada um no seu mês, forneciam alimentos que Salomão precisava para si e para aqueles que comiam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada. Cada um também fornecia a sua parte de cevada e de palha, onde eram necessários para os cavalos que puxavam os carros de guerra e para os animais de trabalho. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e conhecimentos tão grandes que não podiam ser medidos. Salomão era mais sábio do que qualquer homem no Oriente ou do Egito.
Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Mauol. E a sua fama se espalhou por todos os países vizinhos. Ele escreveu 3.000 provérbios. Uau! E compôs mais de 1.000 canções. 1.000 músicas. Falou de árvores e plantas, desde os cedros do Líbano até o isopo que cresce nos muros. Ele falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão e dos peixes. Reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas para ouvi-lo. Aleluia. Uau. Deus deu sabedoria, falou que iria torná-lo mais sábio por toda a terra. Amém? Irão, rei de Tiro. Espera aí. Só uma coisa. Salomão é filho de quem? Adonias era filho de quem? Aminon era filho de quem? Absalão era filho de quem? De Davi. Todos são filhos do mesmo pai. Sim. Mas parece que a história de Salomão é um pouco diferente. Irão, rei de Tiro, sempre havia sido amigo de Davi. Quando soube que Salomão era o rei em lugar do seu pai, enviou embaixadores a ele. Então Salomão mandou a Irão a seguinte mensagem: Você sabe que Davi, o meu pai, teve muitas guerras contra as nações ao seu redor. Por isso ele nunca pôde construir um templo dedicado ao Senhor, seu Deus, enquanto este não fez com que ele derrotasse todos os seus inimigos. Mas agora, o Senhor me deu paz em todas as fronteiras. Eu não tenho inimigos e não há perigos de ataques. Deus prometeu o seguinte a Davi, o meu pai: O seu filho que eu vou pôr como rei depois de você construirá um templo para mim. Portanto, eu resolvi construir um templo para a adoração do Deus do Senhor. Por isso, mande cortar os cedros do Líbano para mim. Ou seja, Salomão agora está pedindo para um rei que era amigo do seu pai material para construir, certo? Por isso, mande cortar, agora eu preciso de madeira, os cedros do Líbano para mim. Os meus operários trabalharão junto com os seus, e eu pagarei aos seus operários o quanto você quiser. Como você sabe, no meio do meu povo não há quem saiba cortar árvores tão bem como a sua gente da cidade de Sidom. Quando recebeu a mensagem de Salomão, o rei Irão ficou muito contente e disse: Louvado seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para ficar no lugar dele como rei daquela grande nação. Depois mandou dizer a Salomão o seguinte: Recebi a sua mensagem e vou atender o seu pedido. Vou providenciar os cedros e os pinheiros. Os meus operários levarão as toras do alto nos montes Líbanos até o mar e farão jangadas com elas. Depois as levarão beirando o litoral até o lugar que você escolher. Ali os meus operários desamarrarão as toras e os seus operários tomarão conta delas. E eu gostaria que você fornecesse alimentação para os meus operários. E assim, Irão forneceu a Salomão toda a madeira de cedro e de pinho que ele pediu. E cada ano Salomão forneceu a Irão 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro para alimentar os homens dele. O Senhor Deus cumpriu a sua promessa e deu sabedoria a Salomão. Havia paz entre Irão e Salomão, e eles fizeram um acordo entre si. O rei Salomão convocou em todo Israel um grupo de 30.000 trabalhadores esforçados e pôs Adonirão como chefe deles. Salomão dividiu esses trabalhadores em 3 grupos de 10.000 homens. Cada grupo passava um mês no Líbano e 2 meses em casa. Salomão também mandou à região montanhosa 80.000 homens, a fim de cortar pedras e 70.000 homens para carregá-las. Ele colocou 3.300 chefes para dirigir o trabalho deles, obedecendo às ordens do rei Salomão, e eles cortaram grandes pedras de boa qualidade para os alicerces do templo. Os trabalhadores de Salomão e de Irão e alguns homens da cidade de Biblos prepararam as pedras e a madeira para a construção do templo. 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, Salomão começou a construir o templo. O templo media, olha só, agora novamente. Lembra do tabernáculo? Lembra? As medidas do tabernáculo.
agora nós veremos o templo, as medidas do templo. Então agora capítulo 6, 7, aqui a gente vai ver todos os preparativos e a organização do templo. O templo media 27 metros de comprimento por 9 de largura, por 13,5 de altura. A sala de entrada media 4,5 metros de comprimento por 9 de largura, isto é, a mesma largura do santuário. As paredes do templo tinham janelas, que eram mais estreitas do lado de fora do que do lado de dentro. Encostados nos lados e nos fundos do templo, Salomão construiu 3 andares de salas, cada andar medindo 2,20 metros de altura. As salas do andar de baixo tinham 2,20 metros de largura. As do andar do meio tinham 2,70 metros de largura. E as do andar de cima, 3,10 metros de largura. Em cada andar, as paredes do templo eram mais finas do que as do andar de baixo. Assim, as salas se apoiavam nas paredes, evitando que as vigas entrassem nessas paredes. O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras, para que assim, durante a construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. A entrada para as salas do andar térreo ficava no lado sul do templo, e havia escadas para subir ao 2º e ao 3º andar. E assim o rei Salomão terminou a construção do templo, colocando um forro feito de vigas e tábuas de cedro. Salomão construiu 3 andares de salas encostados nas paredes do templo e ligados com elas por meio de vigas de cedro. Cada andar media 2,20 metros de altura. O Senhor Deus disse a Salomão: se você obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, o seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel nesse templo que você está construindo, e nunca os abandonarei. E assim Salomão terminou a construção do templo. As paredes, olha agora o acabamento do templo por dentro, tá? Agora os detalhes por dentro. As paredes do templo foram forradas por dentro com tábuas de cedro. Espera aí, o que tem dentro do templo? Nas paredes? Tábuas de cedro, madeira, certo? Tem madeira dentro do templo. Não era de pedra? Era, mas foi revestido por dentro de madeira. Desde o chão até o teto. Então imagina, colocar os MDF, não era MDF, né, obviamente. Madeira de cedro, ok? Tá. Agora, fazendo esse ornamento, acabamento do templo. Na parte de trás do templo foi construída uma sala interna que foi chamada de lugar santíssimo. Lembra do tabernáculo? Átrio, lugar santo e santo dos santos. E o templo agora? Na parte de trás do templo foi construída uma sala, que foi chamada de lugar santíssimo, ou seja, o santo dos santos. Ela media 9 metros de comprimento e era separada por uma divisão feita de tábuas de cedro, que iam desde o chão até o teto. O lugar santo, que ficava em frente ao lugar santíssimo, tinha 18 metros de comprimento, ou seja, 18 com 9, 27. Ok? Não, 26. 27. Não, 27. Isso. Ou seja, o comprimento total, o lugar santíssimo e o lugar santo. E depois era o átrio. Ok? O lugar santo que ficava em frente ao lugar santíssimo tinha 18 metros de comprimento. A forração de cedro era enfeitada com entalhes em forma de cabaças e de flores. Toda a parte de dentro da sala, olha só, 6,18. 6,18. 6,18. O cedro da casa por dentro era lavrado de coloncítidas e flores abertas. Tudo era de cedro, pedra nenhuma se via. Peraí. Dentro, então, é tudo madeira. E nas madeiras foi entalhada flores, ranhuras de árvores. Certo? É isso que você está lendo aqui. A forração de cedro era enfeitada com entalhes em forma de cabaças e de flores. São detalhes de árvores. Toda a parte de dentro da sala era revestida de cedro para que as pedras das paredes não ficassem aparecendo. Tá, peraí, pastor. Então quer dizer
que dentro do templo tinha um monte de madeira. Sim. E nas madeiras tinha desenhos de flores e árvores. Sim. Por quê? Porque era o lugar da habitação de Deus. Mas por quê? Porque Deus queria reproduzir o que fez para Adão. Então o templo por dentro é o Éden. Deus desenhou o Éden dentro do templo. Não era o lugar que ele habitava? Ele queria relacionar com o homem, então estabeleceu agora o templo. E por isso que dentro parecia o Éden. Quem chegasse dentro do templo. Eu ainda quero ir ali em São Paulo, que o irmão Edir Macedo fez o templo, né? Só que os irmãos fazem umas bagunças, né? Ele diz que Deus está lá dentro, e isso é uma blasfêmia, né? Porque Deus não mora mais em templo feito por mãos humanas, né? Ele fez uma réplica do templo, aí, enfim. Mas tá lá, é a réplica perfeita do templo, né? E o peitoral, o sacerdote e tal. Eu ainda, eu tive num evento, eu tive próximo ali, acho que tá perto da região do Morumbi, em São Paulo, e aí, só que eu não consegui ir lá, eu oportunamente quero ir. Ir lá visitar, porque é a réplica perfeita do templo. E a forração por dentro, não é perfeito, porque eu não sabia como é que eram os desenhos dessas árvores por dentro, né? Ninguém tava lá, né? Que aqui não descreve o desenho, como que era, né? Mas enfim, quero ver se... enfim, quero ver como que é. Toda a parte de dentro da sala era revestida de cedro para que as pedras das paredes não ficassem aparecendo. Como já foi dito, na parte de trás do templo foi feita uma sala, lugar santíssimo, para nela ser tocada a arca da aliança de Deus. Para ser colocada a arca da aliança. Essa sala media 9 metros de comprimento por 9 de largura, por 9 de altura, e era toda revestida de ouro puro. O altar era revestido com tábuas de cedro. O lado de dentro do templo era revestido de ouro, e na entrada do lugar santíssimo foram colocadas correntes de ouro. Essa sala também era revestida de ouro. Todo o templo por dentro e também o altar do lugar santíssimo eram revestidos de ouro. Foram feitos 2 querubins de madeira de oliveira, os quais foram colocados no lugar santíssimo. Cada um deles media 4,40 metros de altura. Cada um dos querubins media 4,40 metros de altura. Pouca coisa isso, gente? Uau, eu sei, a gente tem a arquinha, né, ali com 2. Os 2 querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha 2 asas, e cada asa media 2,25 metros de comprimento. Assim, a distância da ponta de uma asa até a outra era de 4,5 metros. Os 2 querubins foram colocados no lugar santíssimo. Eles estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E no meio da sala, a asa de um tocava na asa do outro. Nessa posição, tocava nas paredes laterais e tocava um tocando no outro. Os 2 querubins eram folhados a ouro. As paredes do lugar santo e do lugar santíssimo eram todas enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. Olha o Éden. Querubins, palmeiras e flores. Até mesmo o assoalho das 2 divisões era revestido de ouro. Na entrada do lugar santíssimo foi colocada uma porta dupla feita de madeira de oliveira. No alto, as ombreiras formavam um arco em ponta. As portas eram enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. As portas, os querubins e as palmeiras eram folhados a ouro. Para a entrada do lugar santo foram feitos batentes retangulares de madeira de oliveira. Havia 2 portas de 2 folhas, que eram feitas de pinho e enfeitadas com figuras entalhadas de querubins, palmeiras e flores, que também eram folhados a ouro. Em frente ao templo foi construído um pátio interno, fechado por muros que tinham uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras. Os alicerces do templo foram colocados no mês de Ziv, o 2º mês, no 4º ano do reinado de Salomão. No 11º ano do reinado de Salomão, no 8º mês, o mês de Bul, o templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. Salomão levou 7 anos para construí-lo. 7 anos. Salomão também construiu seu palácio e levou 13 anos para terminá-lo. O salão da floresta do Líbano
media 44 metros de comprimento por 22 de largura, por 13,5 de altura. Ele tinha 3 fileiras de colunas de cedro, havendo 15 colunas em cada fileira, com vigas de cedro que se apoiavam nelas. O teto era de cedro, estendendo-se até as dispensas, que eram apoiadas pelas colunas. Nas paredes de cada lado havia 3 fileiras de janelas. Todas as portas e todas as janelas eram quadradas, e 3 fileiras de janelas de cada parede ficavam exatamente em frente às fileiras de janelas da parede do outro lado. O salão das colunas media 22 metros de comprimento por 13,5 de largura. Ele tinha um pórtico que era coberto e sustentado por colunas. A sala do trono, também chamada de salão do julgamento, onde Salomão julgava as questões, era forrada de cedro, desde o chão até as vigas. Em outro pátio, atrás da sala do trono, ficava a casa onde Salomão morava. A construção era do mesmo estilo das outras. Salomão também fez uma casa do mesmo tipo para sua esposa, a filha do rei do Egito. Todas essas construções e também o grande pátio foram feitos de pedras escolhidas, desde os alicerces até a beira do telhado. As pedras foram preparadas na pedreira e cortadas sob medida, sendo os lados de dentro e de fora cortados com serras. Os alicerces foram feitos com pedras grandes preparadas na pedreira. Algumas tinham 3,5 metros de comprimento e outras 4,5 metros de comprimento. Por cima delas foram colocadas pedras caras, cortadas sob medida, e vigas de cedro. O pátio do palácio, o pátio interno do templo e a sala da entrada do templo tinham paredes feitas com uma carreira de vigas de cedro para cada carreira de pedra cortada. O rei Salomão mandou buscar um homem chamado Hurã, um artífice que morava na cidade de Tiro e que era especialista em trabalhos de bronze. O seu pai, que já havia morrido, era de Tiro e também havia sido artífice especializado em bronze. A sua mãe era da tribo de Naftali. Hurã era um artífice inteligente e capaz, e aceitou o convite de Salomão e se encarregou de todo o trabalho em bronze. Acho lindo isso aqui, né? Porque é gente que tem habilidade para isso. Servir com o quê? Serve com aquilo que tem de habilidade. Não é todo mundo ministrando como sacerdote. Não é todo mundo que vai ser pastor, né? Mas empenhado no dom que Deus deu, ele auxilia, ele desenvolve, ele serve, ok? Hurã fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros de altura e 1,70 m de diâmetro, e colocou na entrada do templo. Ele fez também 2 remates de coluna, cada um com 2,20 metros de altura, para serem colocados no alto das colunas. O alto de cada coluna era enfeitado com desenho de correntes entrelaçadas e 2 carreiras de romãs feitas de bronze. Os remates das colunas tinham o formato de lírios, mediam 1,80 m de altura e foram colocados numa parte redonda que ficava por cima do desenho de correntes. Em cada remate de coluna havia 200 romãs de bronze colocadas em 2 carreiras. Hurã colocou essas 2 colunas de bronze na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul se chamava Jaquim, e a que ficava no lado norte se chamava Boaz. Os remates das colunas em forma de lírios, feitos de bronze, estavam no alto das colunas, e assim foi terminado o trabalho das colunas. Hurã também fez um tanque redondo de bronze, com 2,20 metros de profundidade, 4,40 metros de diâmetro e 13,20 metros de circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque, havia 2 carreiras de cabaças de bronze que haviam sido fundidas todas em uma só peça junto com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze que olhavam para fora. 3 olhavam para o norte, 3 olhavam para o oeste, 3 olhavam para o sul e 3 olhavam para o leste. A grossura das paredes do tanque era de 4 dedos. A sua borda era como a borda de um copo, curvando-se para fora como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 40 mil litros. Hurã fez também 10 carretas de bronze. Cada uma media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,30 m de altura. Elas foram feitas de painéis quadrados que eram montados em molduras. Nesses painéis havia figuras de leões, touros e querubins. E nas molduras acima e abaixo dos leões e dos touros havia desenho de espirais em relevo. Cada carreta tinha 4 rodas de bronze com eixos de bronze. Nos 4 cantos havia apoios de bronze para uma bacia. Os apoios eram enfeitados como figuras de espirais em relevo. No alto havia uma guarnição redonda para a bacia. Essa guarnição
passava 45 centímetros para cima do alto da carreta e 18 centímetros para baixo, para dentro dela. Ao redor dela havia entalhes. As rodas tinham 77 centímetros de altura. Elas ficavam debaixo dos painéis e os eixos eram feitos em uma só peça com as carretas. As rodas eram como as rodas de uma carruagem. Os seus eixos, bordas, raios e os seus cubos eram todos de bronze. Só um parênteses aqui. Sabe o que está descrevendo aqui, né? Aqueles carros de cavalos. Eu não sei se você já assistiu o filme Ben-Hur, naquela arena em que há uma corrida de cavalos. E aí, se você olhar como que é aquelas carretas, é isso aqui que está descrevendo. Então, esses aqui seriam os carros, as carretas de Salomão. Ok? As rodas eram como as rodas de uma carruagem. Os seus eixos, bordas, raios e seus cubos eram todos de bronze. Havia 4 apoios nos cantos, debaixo de cada carreta, os quais formavam uma só peça com a carreta. Havia uma abraçadeira de 22 centímetros ao redor do alto de cada carreta. Os seus apoios e painéis formavam uma só peça com a carreta. Os apoios e os painéis eram enfeitados como figuras de querubins, leões e palmeiras, que cobriam todo o espaço que havia. E ao redor dessas figuras havia desenhos em espiral. Foi assim, então, que as carretas foram feitas. Todas elas eram iguais, tendo o mesmo tamanho e formato. Urã fez também 10 bacias de bronze, uma para cada carreta. Cada bacia tinha 1,80 m de diâmetro e a sua capacidade era de mais ou menos 830 litros. Ele colocou 5 carretas no lado sul do templo e as outras 5 no lado norte. O tanque ele colocou no canto sudeste. Urã fez também caldeirões, pás e bacias, e assim terminou todo o trabalho encomendado pelo rei Salomão para o templo do Senhor. Essa é a lista do que ele fez: 2 colunas, 2 remates em forma de taças que ficavam em cima das colunas, desenhos de correntes entrelaçadas de cada remate, 400 romãs de bronze em 2 carreiras de 100 ao redor do desenho de cada remate, 10 carretas, 10 bacias, um tanque, 12 touros que sustentavam o tanque, caldeirões, pás e bacias. Todos os objetos destinados ao templo que Urã fez para o rei Salomão eram de bronze polido. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição entre Sucote e Sartã, no vale do rio Jordão. Salomão mandou pesar esses objetos de bronze, porque eram muitos, e por isso o seu peso nunca foi calculado. Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro: o altar, a mesa para os pães oferecidos a Deus, os 10 castiçais que ficavam em frente ao lugar santíssimo, 5 no lado sul e 5 no lado norte, as flores, as lamparinas, as tenazes, as taças, as tesouras de cortar pavios, de lamparinas, as bacias, os pratos para incenso e os braseiros, as dobradiças para os portas do lugar santíssimo e para as portas do templo que davam para fora. Todos esses objetos foram feitos de ouro. Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, o seu pai, havia separado para o Senhor Deus, isto é, a prata, o ouro e todos os objetos. Aí o rei Salomão convocou todos os chefes das tribos e dos grupos das famílias de Israel para ir encontrar-se com ele em Jerusalém, a fim de levarem a arca da aliança de Deus de Sião, da cidade de Davi, para o templo. Todos os israelitas se reuniram durante a festa das barracas, a festa dos tabernáculos, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando todos os chefes chegaram, os sacerdotes pegaram a arca da aliança e levaram para o templo. Olha a cena acontecendo aqui. O templo está pronto, revestido, agora os materiais, os utensílios, tudo pronto. Agora, a arca da aliança vai ser levada para o templo. Quando todos os chefes chegaram, os sacerdotes pegaram a arca da aliança e a levaram para o templo. Os levitas e os sacerdotes levaram também a tenda da presença de Deus, com todos os seus equipamentos, para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente à arca da aliança e ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas e touros, tantos que nem dava para contar. Então os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo e a colocaram onde havia de ficar, no lugar santíssimo. A arca foi para o lugar santíssimo, lugar santo, santo santos, debaixo das asas dos querubins, pois as suas asas estendidas cobriam a arca e os seus cabos. As pontas dos cabos podiam ser vistas por qualquer pessoa que ficasse diretamente em frente ao lugar santíssimo, mas não podiam ser vistas de nenhum outro lugar. Dentro da arca estavam somente as 2 placas de pedra que Moisés havia colocado ali, quando no Monte Sinai o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas depois que eles saíram do Egito. Percebeu aqui? O que tem dentro dessa caixa? O que tem dentro da arca? As pedras da lei.
certo? Foi colocado ali dentro da arca. Quando os sacerdotes estavam saindo do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, com a glória do Senhor, e eles não puderam voltar para dentro a fim de realizar os seus atos de culto. Aí Salomão disse: Tu, ó Senhor, puseste o sol no céu, embora tivesses resolvido viver entre as nuvens escuras. Mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. Aí Salomão virou-se e olhou para o povo, que estava todo de pé, e pediu a bênção de Deus para todos. Depois disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois pelo seu poder ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi, o meu pai, quando disse: Desde o dia em que tirei do Egito o meu povo de Israel, eu não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos da terra de Israel para ali construir um templo a fim de ser adorado nele, mas escolhi você, Davi, para governar o meu povo. E Salomão continuou: Davi, o meu pai, tinha planos de construir um templo de adoração do Senhor, o Deus de Israel, mas o Senhor lhe disse: Você fez bem quando planejou construir um templo para mim, mas você não o construirá. Será o seu filho quem construirá o meu templo. E agora Deus cumpriu a sua promessa. Eu fiquei no lugar do meu pai como rei de Israel e construí o templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Também separei o templo, um lugar para colocar a arca da aliança, onde estão guardadas as placas de pedra da aliança que o Senhor Deus fez com nossos antepassados quando os tirou do Egito. Então, na presença de todo o povo, reunido, Salomão foi e ficou em frente ao altar. Então levantou as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti em cima do céu nem embaixo da terra. Tu cumpres a aliança que fizeste com o teu povo e lhe mostras o teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida em obediência a ti. Pelo teu poder cumpriste a promessa que fizeste a Davi, o meu pai. No dia de hoje todas as palavras da tua promessa foram completamente cumpridas. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, eu te peço que cumpras outra promessa que fizeste ao meu pai quando lhe disseste que sempre haveria um descendente dele governando como rei de Israel, contanto que eles te obedecessem com o mesmo cuidado com que ele obedeceu. Portanto, ó Deus de Israel, faz com que se cumpra aquilo que prometeste a Davi, meu pai, teu servo. Mas será que, de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas aqui na terra? Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia esse templo? Mas será que, de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas aqui na terra? Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia esse templo que eu construí ser bastante grande para isso? Ó Senhor, meu Deus, eu sou teu servo. Escuta a minha oração e atende os pedidos que te faço hoje. Olha de dia e de noite para esse templo, o lugar que escolheste para nele seres adorado. Ouvi-me quando eu orar com o rosto virado para esse lugar. Escuta as minhas orações e as orações do teu povo quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, da tua casa no céu, ouve-nos e perdoa-nos. Quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa e for trazido até o teu altar neste templo, e jurar que é inocente, ó Senhor, ouve do céu e julga os teus servos. Castiga o culpado como ele merecer e declara que ele não tem culpa aquele que não tem culpa aquele que for inocente, recompensando como ele merecer. Quando, por ter pecado contra ti, o teu povo de Israel for derrotado pelos teus inimigos, e quando ele se virar para ti e vier a este tempo para te louvar e pedir o seu perdão, escuta-o do céu. Perdoa o teu pecado, o pecado do teu povo, e leva-o de volta para a terra que deste aos seus antepassados. Quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, e eles se arrependerem e virarem o rosto na direção desse templo, e orarem e te louvarem depois de tiverem castigado, que os tiveres castigado, escuta-os do céu, perdoa os pecados do rei e do povo de Israel, e ensina-os a fazer o que é direito. Então, ó Deus, faze cair chuva sobre essa terra, que deste ao teu povo, para que ser deles para sempre. Quando nessa terra houver falta de alimentos, ou houver pragas, ou colheitas forem destruídas por ventos muitos quentes, ou por bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos inimigos, ou quando houver peste ou doença entre o povo, escuta as suas orações. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo no seu coração o peso da desgraça, estender as mãos na direção deste templo e orar, escuta a sua oração. Lá do teu lar no céu, ouve o teu povo, perdoa-o e ajuda-o.
Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merecer, para que o teu povo te tema e te obedeça durante todo o tempo em que eles viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quando o estrangeiro que vive numa terra bem longe daqui ouvir falar da tua fama e das grandes coisas que tem feito pelo teu povo e vier te adorar e orar a ti com o rosto virado para este templo, ouve a sua oração. Lá do céu onde vives, escuta-o e faze tudo o que ele te pedir, para que todos os povos da terra possam te conhecer e temer, como faz o teu povo de Israel. Então eles ficarão sabendo que este templo que eu construí é lugar onde deve ser adorado. Quando ordenares que o teu povo saia para a guerra contra os teus inimigos, e o teu povo orar para ti, virados para a cidade que escolheste para este templo que construí em honra ao teu nome, escuta dos céus as suas orações e os seus pedidos, ouve-os e dá-lhes a vitória. Quando eles pecarem contra ti, e não há ninguém que não peque, e na tua ira deixares que os inimigos deles os derrotem, e os levem prisioneiros para alguma terra inimiga, longe ou perto daqui, ouve as orações do teu povo. Se ali naquela terra eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e maus, escuta as suas orações ao Senhor. Se naquela terra eles verdadeiramente e sinceramente se arrependerem e orarem a ti, virados na direção dessa terra que deste aos nossos antepassados, dessas cidades que escolheste, desse templo que construí em honra ao teu nome, escuta as orações deles. Do teu lar no céu, ouve-os e dá-lhes a vitória. Perdoa os pecados que o teu povo tem cometido contra ti, e a sua revolta contra ti, e faz com que os seus inimigos os tratem com bondade. Eles são o teu povo que tiraste daquela fornalha acesa, o Egito. Ó Senhor, nosso Deus, eu te peço que olhes com simpatia para o teu povo Israel e para o seu rei, e escute as suas orações sempre que eles te chamarem pedindo ajuda. Tu os escolheste entre todos os povos para serem o teu povo, conforme lhes disseste por meio do seu servo Moisés, quando tiraste do Egito os nossos antepassados. Depois que Salomão acabou de orar ao Senhor, ele se levantou e ficou em frente ao altar, onde havia estado ajoelhado com as mãos levantadas para o céu. Então, em voz alta, pediu as bênçãos de Deus para todo o povo que estava reunido ali, e ele disse: Bendito seja o Deus, o Senhor, que nos deu paz, ao seu povo como havia prometido. Ele tem cumprido todas as abençoadas promessas que fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que Ele nunca nos deixe, nem nos abandone. Que Deus nos faça obedientes a Ele, para que sempre vivamos conforme Ele quer, obedecendo a todos os mandamentos, leis e ensinos que Ele deu aos nossos antepassados. Que o Senhor, nosso Deus, lembre sempre dessa oração e dos pedidos que eu lhe fiz. Que Ele sempre tenha misericórdia do povo de Israel e do seu rei, de acordo com o que precisarem. E assim, todas as nações do mundo ficarão sabendo que somente o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Que vocês sejam sempre fiéis ao Senhor, nosso Deus, obedecendo a todos os seus mandamentos e leis, como fazem hoje. Então o rei Salomão e todo o povo que ali estava ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas como ofertas de paz. E assim o rei e todo o povo dedicaram o templo ao serviço do Senhor. Naquele mesmo dia, Salomão separou, a fim de ser sagrada para Deus, a parte central do pátio que ficava em frente ao templo. Ali ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas, as ofertas cereais, a gordura dos animais que haviam sido trazidos como ofertas de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para todas essas ofertas. Naquela ocasião, ali no templo, Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante 7 dias a festa dos tabernáculos. O povo era uma enorme multidão de pessoas que tinham vindo do país inteiro, desde a subida de Amate no norte, até a fronteira do Egito no sul. No 8º dia, Salomão mandou o povo para casa. Todos pediram as bênçãos de Deus para ele e foram embora, felizes por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha dado ao seu servo Davi e ao seu povo de Israel. Amém. Vamos parar aqui. Eu sei que é até o 9 hoje, mas o 9 a gente volta amanhã, ok? Aleluia. Senhor Jesus, te agradecemos pela tua bondade. Te agradecemos, ó Deus, pela tua graça e revelação da tua palavra. Nos levanta, ó Deus, um povo que tem sabedoria.
discernimento. E que a centralidade da nossa vida seja a edificação da tua casa. Hoje, a edificação da tua igreja. Deus não mora mais dentro de templos feitos por mãos humanas. Deus habita em um templo, ó Deus, espiritual. Deus habita dentro do nosso coração. Nós somos, ó Deus, a tua igreja. Lugar que o Senhor, ó Deus, habita. Lugar que o Senhor caminha, o Senhor visita. E esse templo, ó Deus, será a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, será para sempre. Somos gratos, ó Deus, porque o Espírito, essa presença hoje repousa dentro do nosso coração. Estamos unidos ao Senhor. E por meio desse Espírito, nós temos sabedoria, revelação e discernimento. Somos gratos pela tua palavra, que fortalece até os nossos ossos. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos. Uma boa tarde para você. Sobre você está Espírito de revelação e sabedoria. Amém. Grato pela sua constância aqui. Passamos um pouquinho hoje. Você viu, né? Bem extenso, né? Capítulo 8 aí, capítulo 7, capítulo 6, aqui é 66 versículos, né? Então um pouquinho mais denso aqui, ok? Mas amanhã a gente retoma então a nossa leitura. Lembrando, hoje à noite, segunda aula, né, do curso de DNA, aula inaugural, né? Você que não fez sua inscrição, seus irmãos do GC, pergunte para eles, já contatou aqueles que são novinhos que não fizeram DNA ainda? Você, não espere o líder fazer isso, não tire férias, não alivie a cruz, ajude-eu a carregar a cruz, amém? Você vai lá, faça a inscrição, ajude seus irmãos, converse com eles, amém? Para fazer a inscrição do DNA. E também já saiu o link da inscrição para o Rema Camp. Nesse final de semana a gente estará indo para lá. Converse aí com o seu líder, você irmão, já ajeita um carro, já pega um reboque, já ajeita a barraca, já vão se organizando, vão lá organizando as coisas, vamos lá limpar já a cozinha, amém? Homens, mulheres, vamos lá esse final de semana, ok? As coisas andam aí pelo GC, ok? Não é tudo precisa que a irmã Luana faça uma reunião com as ladies. Não, você no GC, converse com o seu líder, ok? E as coisas já vão organizando aí por GC. Amém? Nós vai GC, aleluia. Nós é GC, aleluia. Amém? Amo a sua vida, grato por tanta honra, tanto carinho e por carregar a cruz comigo. Amém? Aleluia. Somos igreja e o glorioso habita entre nós, ele caminha entre nós. Amém? Graça e paz. Até a noite para quem curso DNA, na comunhão, e amanhã, meio-dia aqui. Graça e paz. Tchau, pai! Tchau, filho.